Abrindo essa palavra que nós lemos agora, Hebreus 6, os irmãos que vêm estar atentos a esta pregação de hoje, lendo ela aqui no capítulo 1 até o 20, são 20 versículos que essa palavra nos traz, e hoje eu quero trazer uma mensagem expositiva, porque ela é uma palavra de ensinamento para o crescimento espiritual dos judeus. E ela serve para nós também para o dia de hoje, porque hoje, a apostasia de hoje, ela tem de várias maneiras, de várias formas. A apostasia de hoje, talvez, seria pior do que daquela época, irmão Júnior Miranda. Porque pelo menos naquela época eles voltavam aos velhos costumes da lei, de seguir os rituais, que isso foi abolido da lei, não porque não seria mais necessário, porque o ritual maior de todos, que foi da morte de Jesus Cristo na cruz, para não precisar mais de derramamento de sangue, para não precisar mais na imposição de mão que o próprio pai de família, judeu, hebreu, que colocava na cabeça de um animal, ele pegava aquela ovelha, colocava a mão lá em cima, e eu transpiro os meus pecados para esse cabrito, para essa ovelha, para esse pombo, esse animal, para que ele fosse sacrificado. E naquele sacrifício ali, aquele animal estava pagando pelos pecados daquela pessoa, o sangue derramado daquele animal. Esse ritual não precisa mais. Já não precisava mais disso, porque Jesus ele veio para derramar o seu sangue, para que o véu que separava, que somente aquele que tivesse santificado poderia entrar lá dentro. Primeiramente o sacerdote ele tinha que se purificar, se santificar, para entrar nos santos do santo, para poder interceder uma vez por ano, 365 dias ele tinha que fazer isso, para interceder pelo povo. E se ele entrasse lá dentro e não tivesse purificado, não passasse por todo o processo, ele seria o quê? Fulminado. Jesus Cristo está acima de quem? Dos anjos. Jesus Cristo está acima de quem? Do sacerdote. Jesus Cristo está acima de Moisés, acima de Abraão. Pensa você pregar e ensinar isso aí para um pessoal judeu que seguia na íntegra, quer dizer, seguia, mas não cumpria, só tinha ali na teoria a lei, e você falar que tem alguém que é maior que Abraão? Você sabe que até hoje eles consideram Abraão como um amigo de Deus, ele tem um apreço muito grande por Abraão, e você dizer que chegou um camarada na terra, dizendo que é o Salvador, e vai tomar o lugar de Abraão, vai tomar o lugar de Moisés, mas o povo de Israel, eles dessa época aí, eles estavam fazendo igual aquela pessoa que aceita Jesus aqui na Igreja Assembleia de Deus, ou qualquer igreja evangélica, pentecostal, ou neopentecostal, ou apostólica, agora tem todo tipo de igreja evangélica, e de repente ele estava em uma religião, que eu não vou mencionar nome, isso é antiético, que lá adorava imagem, que lá adorava todo tipo de coisas que não agrada a Deus, porque adorará somente a Ele, assim que diz a Bíblia. Jesus falou para Satanás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Mas tem religião que ensina as pessoas a adorar aí. Tudo bem, muitas pessoas estão caminhando, é o cego guiando o cego, como diz o próprio Jesus. Aí essa pessoa aceita Jesus aqui na igreja, é batizado nas águas para o arrependimento, batismo de João, no Espírito Santo, aquele que Jesus falou, que o próprio João, o último profeta, disse, esse que vem até a mim, eu não sou digno nem de amarrar o cadastro do sapato dele, ou colocar as alparcas, eu não sou digno nem disso, esse aí, eu vou batizar com água, e eu batizo com água, mas esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. As pessoas que estavam do lado ali, talvez ouvindo, aqueles fariseus, que hipocrisia que esse cara está falando, talvez ele poderia pensar assim, não, varão? Como é que autoridade esse homem tem de batizar com o Espírito Santo? O Espírito Santo não é para qualquer um, não. Está entendendo? O Espírito Santo não era para qualquer um, não. Era para reis, profetas, sacerdote
ou alguém que Deus, por um período de tempo, ele ia escolher para ser usado. E a missão do profeta era de entregar a mensagem para o rei, a mensagem para o país, da parte de Deus. E muitas das vezes os homens que estavam com o poder na sua mão não quiseram ouvir a voz de Deus a ponto de matar os profetas, porque quando Deus ele manda falar, irmão, não é o que a gente quer ouvir não, é o que ele manda, é o que ele acha que é melhor para nós, não é o que a gente acha que é melhor para a gente não. E hoje a profecia é a palavra de Deus, a profecia é a pregação. Deus usa sim pelo dom de profecia para a edificação da igreja. Nós vamos aprender um dia sobre os dons espirituais. A profecia é para que haja edificação na igreja. Aquele que profetiza edifica a igreja. Aquele que fala em línguas estranhas está edificando a si mesmo. É para que haja edificação. Você vai num monte, orar, e chega aquelas pessoas que estão vestidas de pijama, passam 24 horas no lar, não sou nada contra não. E, ei, vem cá, eu tenho uma profecia para aqui, aí você termina de profetizar, tem como você deixar aqui uma oferta, um negócio aqui, estão fazendo isso nos montes, irmão. Irmão, as pessoas têm que saber disso, estão transformando até profecia em produto de negócio, e não é assim. Mas isso fica em outro assunto, que a gente vai entrar sobre os dons espirituais. Quero dizer que Jesus, ele veio para batizar, tanto o batismo do arrependimento, como o batismo com o Espírito Santo. E aqui, a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo na igreja, batiza nas águas, recebe a sua carteira de membro, daqui a pouco ela começa a não vir mais para a igreja, porque sabe o que faz a pessoa não vir para a igreja? Um domingo ela não vem, amém, talvez não estava bem, ficou doente, no outro ela não vem também, porque normalmente ela já não gosta de vir de semana mesmo. Quando é no terceiro domingo, ela já está com vergonha de vir, porque, meu Deus, já faz 2 que eu não vou. Aí fica assim meio envergonhada de vir, não, vou não, da próxima. Daqui a pouco ela desaparece da igreja. Aí começa a ficar frio, sabe por quê, irmão? Não é porque a igreja, aqui, ela que salva o homem, que salva é você, guardando essa palavra no seu coração. Não é o tamanho da Bíblia, é o tamanho dessa Bíblia aqui, irmão. Olha o tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Isso aqui custa quase R$400, essa Bíblia aqui, ó. Foi um presente que eu ganhei, viu, irmão? Do meu cunhado, lá do Maranhão. Pesada, tem gente que anda com ela, eu não ando, porque é muito pesada, eu pego para estudar. Eu ando com a pequena, menor assim. Tem hora que a gente usa a Bíblia do celular mesmo, também para algumas ocasiões. É muito interessante o crente andar com a Bíblia também. É bonito, é um costume. Mas a Bíblia você tem que guardar no coração, para não pecar. Coisas que a gente aprende na escola, você guarda aqui na mente e fica meditando. Tudo aquilo que você aprendeu, como os irmãos bereanos, eles aprendiam, recebia com honra, mais do que os tessalônicos, não é isso? Eles recebiam com honra. Depois, durante o dia, não é na hora não, presta atenção, no dia, todos os dias, eles meditavam naquilo que aprenderam, para saber se aquilo que eles aprenderam realmente tinha fundamento bíblico. E eles, olha, realmente esses camaradas aí estão pregando a Bíblia mesmo. Tudo que você está aprendendo aqui, irmãos, jovens, Ana, Pedro, chega em casa e medita para saber se eu preguei, se é verdade ou não, se é mentira ou não. Mas faz o contrário. Hoje nós recebemos uma lição, né, irmão Manuel? Antes de chegar o dia da aula, já estuda ela, porque quando você chega aqui, você já vai estar igual o professor, você vai saber o que pergunta vai fazer, você vai dar a sua opinião daquilo que você pensa, vai ser uma aula participativa. Estuda antes, hoje todo mundo tem Bíblia, porque naquela época também, não era todos que tinham uma Bíblia compilada, bonita, igual a gente tem aqui. Entrando nessa palavra, irmão, uma palavra expositiva, que nós vemos aqui que o escritor, ele teve a preocupação muito grande. Primeiro aprendemos sobre a importância do poderio de Jesus Cristo, que ele é maior do que os anjos. Olha, irmão, eu já vi músicas erradas cantando por aí, dizendo que o Senhor Jesus é o anjo de Deus. Não. Eu sou o anjo de Deus porque eu sou o pastor que estou dando a mensagem. Anjo é o quê? Mensageiro. E Jesus, ele não era anjo, ele era filho de Deus. Deus, quando ele fez todas as coisas da terra, o universo, quando ele foi fazer o homem, ele disse, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem, porque Jesus, o princípio, o verbo já estava com ele. E ele, para se encarnar, ser encarnado, ele nasceu de mulher, concebido pelo Espírito Santo, para poder ter todas as experiências antropológicas.
Mas Jesus Cristo, ele não foi só cristocêntrico, não. Ele também foi antropológico também, que ele era ser humano. Era ou não era, irmão Miranda? Ele também era ser humano também. Ele se tornou em carne e osso, e sangrava, sentia cansaço, sentia dores, para poder saber como é que é a experiência de ser um ser humano, como nós somos. Nunca teve um anjo que se encarnou, nunca teve um anjo. Não tem fundamento bíblico, que nasceu de ninguém. Ele é maior, foi ele que morreu na cruz, não foi anjo não. E tem religiões aí que colocam imagem de anjo dentro das igrejas, lá os desenhos de anjo, São Gabriel, São não sei o quê, adorando um anjo. Anjo são seres ministradores, não temos que adorar anjo não. E nessa época o povo aqui, judeu, eles adoravam anjo, sabe por quê? Porque ele dizia que os 613 leis foi mandada pelos anjos, e eles tinham um certo apreço pelos anjos, São Gabriel, São Miguel, São não sei o quê. E ele fala, não, anjo não é maior que Jesus não, profeta não é maior que Jesus não, patriarca não é maior que Jesus. Esse é o último Adão. Teve o primeiro Adão, aquele que não conseguiu uma coisa só. A primeira pregação que Deus fez foi o quê? Não coma daquela árvore, porque se certamente você comer, você vai morrer. Foi a primeira pregação que teve. E desobedeceram. A tendência do homem sempre foi desobedecer, irmão. E Deus sempre perdoou, sempre deu uma chance. Estava uma geração que não queria saber de Deus de jeito nenhum. Deus pega lá, vem a geração de Noé, aí vem os semitas, vem aqueles que são os filhos de Cã, vem aqueles que são, a geração se espalha por todo o mundo. Mas Deus, ele falou, agora eu preciso de um povo escolhido, chega dessa bagunça. E quando ele fala para Abraão, que da semente dele, faria uma grande nação, que ele não poderia ter como contar, porque realmente não tinha tecnologia naquela época, não tinha como contar. Hoje nós sabemos pelo IBGE quantas pessoas tem no mundo, quantas estão nascendo toda hora, não é isso? Parece que é 7 bilhões, que se não me fuge a memória, professor, é isso mesmo? Mais ou menos isso, né? De quantidade de pessoas que tem no planeta Terra, mais ou menos 7 bilhões, né? E a semente dele, ele ia fazer de uma grande nação por todo o mundo. Nós somos descendente de Abraão, todos são. Mas Deus, ele fez um povo separado, que não valorizaram esse privilégio, que não valorizaram, irmão. Você vê que quando ele fala aqui, o Hebreus, que aqueles que foram separados, que não valorizaram, não entraram no descanso. Quando ele fala descanso, não entraram na terra prometida, que a terra prometida era Canaã. Era mais de 2 milhões que estavam no deserto, mais ou menos, talvez a população de Brasília, eu nem sei quanto tem aqui. E o povo rebelde que deu trabalho para Deus. Deus dava pão, dava o alimento para eles comer. Maná, não aguento mais comer esse negócio branco. Aí daqui a pouco eu quero comer carne, Deus mandava codorniz, e mandava lá, eles comiam lá os galetos deliciosos lá, frito. Daqui a pouco eu não aguento mais comer frango. Reclamando, que teve um momento que Deus falou, vou matar. E mesmo assim Moisés amava aquele povo de uma forma. Mas irmãos, as pessoas perdem a bênção porque elas não têm paciência, elas não têm perseverança, o povo não persevera, muitos perdem a bênção, estão perdendo a salvação por falta de perseverança. E essa palavra ela diz aqui no capítulo 6, aos Hebreus, para os Hebreus, e nos ensina que nós devemos ter perseverança, e nos ensina que nós temos que caminhar até o fim, para recebermos de Deus o galardão que Ele tem para dar a cada um. E lá em Apocalipse ele fala, segundo as suas obras, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguindo até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e juízo. Nós falando aqui que quando esse povo,
Eles começaram a voltar aos velhos costumes judaicos e começaram a abandonar a fé cristã, porque naquela época, quando eu falei da imposição de mão, eles transferiam o seu pecado para um animal, colocava a mão e transferia o pecado para aquele animal. Já pensou em pegar o bolinha lá e... Até levou um susto, né? Pegar o bolinho aqui, ó, vou pegar os pecados da minha família todinho para botar no bolinha, vamos sacrificar o cachorro. Difícil, né? O pastor Divan foi uma luta para sacrificar o cachorro dele, que estava entre 20 anos lá sofrendo, foi, irmã? Já não estava cego já o bichinho, né? Porque até o bicho a gente ama, irmão. A gente ama até o bicho, né? Já pensou, o cachorro que você gosta, você para poder pagar os seus pecados, até isso as pessoas nem iam fazer hoje, não, porque eu matar meu cachorro, de jeito nenhum. Pastor, tem como... Aí fala bem assim... Vou transferir para essa pessoa aqui, ó, mata ele. Já pensou? Irmãos, aí fala bem assim no 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e fizeram-se participante do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. É difícil, irmão. O que foi que o apóstolo Pedro falou na sua carta que nós aprendemos aqui? Na sua epístola? Quando muitas pessoas, elas estão sendo comparadas, ele fez uma comparação, porque Pedro, ele tinha um jeito assim meio grosseirão de comparar. As pessoas que ela aceita Jesus e volta de novo praticar a idolatria, e volta de novo praticar a prostituição, as coisas do mundo, palavras torpes, é como o quê? Uma porca, e pior de tudo, um cachorro, que ele falou que come, que vomita e come o próprio vômito, essa comparação que ele deu. Cachorro, meu Deus, coisa pesada, né? Foi o que ele falou, e é verdade, irmão. Irmãos, não é? Nós cristãos, não porque somos melhor do que ninguém, mas algumas pessoas me questionavam no local onde eu trabalhava, por que fulano diz que é crente e faz isso? Já viu isso, pastor Divan? Pessoas falam assim, por que fulano pergunta para tu, você é assim, você não faz isso? Por que esse fulano diz que é crente, que é pastor, sei lá o quê, é obreiro? Normalmente é obreiro. Fala que é presbítero e faz isso, fica xingando palavrão aí, fica mexendo com as moças lá do departamento X, fica com gracinha não sei com quem, não pode ver ninguém passando, que já vira o pescoço olhando para a sensualidade, que hoje o mundo está aí, todo mundo andando seminu. Fica, vira o pescoço, aí você, meu Deus do céu, diz que é crente, não é assim? Aí o que você fala, irmão? Infelizmente, muitas pessoas, elas aceitaram a Jesus, mas ainda não foi regenerado. Você sabe o que é regeneração? Quando Jesus estava com os discípulos, os 3 anos do seu ministério, estava Judas com ele, aquele que o traiu. Estava Pedro, aquele que o negou. Estava Tomé, aquele que não acreditou que ele estava ressuscitado. E todos os outros que não gostavam de oração. Jesus nem forçava, porque quando ele ia orar, ele só levava 3, e os 3 que levava ainda dormia. Porque precisava ser regenerado. Você sabe o que é regeneração? É um novo nascimento, é nascer de novo. Eles conheciam Jesus, andavam com Jesus, mas ainda não tinha sido regenerado. Ainda não tinha recebido o avivamento na vida dele. Avivamento é a pessoa nascer da água do Espírito. Avivamento é a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma luta constante, irmã Tatiane. Por quê? Porque existe as obras da carne e o fruto do Espírito com seus aspectos. E muitas pessoas dizem que é cheio do Espírito Santo, mas de maneira nenhuma ele tem o fruto do Espírito na vida dele. Porque é uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa destemperada, que não ama, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de aspecto que possamos dizer, ó, verdadeiramente essa pessoa, ela tem o fruto do Espírito, mas ela vive segundo a carne, ela anda segundo a carne, porque não deixou essa palavra transformar. Nós estávamos ontem no culto da casa da irmã Aloísa, ali uma bênção, e nós falamos sobre essa palavra, que a salvação, ela é pela fé, e a fé ela vem o quê? Vem ao ouvir, o quê? E nós lemos ontem que o que a palavra faz o quê, irmão Manel? Santifica.
A palavra santifica. Como é que uma pessoa diz que é crente, é cristão, e não ama essa palavra? E fala, meu Deus do céu, um maluco apareceu aí, não sei se vai me ver eu falando isso aqui, dizendo que era pastor de uma igreja e falando que não gostava desses crentes que fica aí buscando teologia, não sei o que, detesta teologia, e diz que é pastor. Não que eu seja contra, irmão, na igreja tem que ter movimento de Deus, mas muitas igrejas têm muito roda-roda, muita pula-pula, muita coisa, mas pergunta se tem um culto de doutrina. Doutrina não é uma coisa que não é um jugo para ninguém, não. É, pastor Divan? Doutrina é um privilégio. Um curso gratuito que tem nas igrejas chama-se culto de doutrina, ou culto de ensino, cada um coloca o seu nome, alguns colocam culto da família, com medo de dizer doutrina para o povo não vir. Culto de doutrina, irmão. Doutrina é aquilo que ensina. Doutrina é aquilo que dá educação. Até colégios que são militarizados, você vê a diferença de um garoto, que ele aprende lá, para o garoto que aprende na escola pública. Fui na escola da minha filha lá, a professora falou, momento cívico, todo mundo fica no pátio para poder cantar o hino nacional. Aí coloca lá, ouvir os meninos, não sei o que, você conversando, não sei o que, outro fazendo, dando o dedo para o outro, aquela coisa toda, e xingando, vai não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, maior falta de respeito. Mas não estou aqui para falar de nada para apoiar ninguém, eu estou falando que as pessoas precisam de ter orientação, precisa de alguma coisa que ensine a ela, que para ter salvação, ela tem que ter um manual, ela tem que ter conhecimento do que é salvação. Eu fiz uma pergunta bem aqui, na terça-feira passada, e também no culto de treinamento, os meninos já estão aqui aprendendo a dirigir culto, a pregar, estão muito satisfeitos com o culto de treinamento, que também, vamos dizer assim, que pode formar eles assim, de uma forma até litúrgica e espiritualmente, trazendo um crescimento para eles. E eles podem pregar e podem dirigir o culto com facilidade, porque estão aprendendo o que é uma Bíblia, o que é uma compilação bíblica. Estão aprendendo o que é Salmos, estão aprendendo o sentido, e estão aprendendo por que também Jesus morreu na cruz. Por que Jesus morreu para nos salvar? Eu nasci num lar cristão, presta atenção no que eu estou falando, nasci num lar cristão, meu Manuel, dentro da igreja. E eu não sabia para que Jesus tinha morrido. Eu falei, coitado, por que mataram? O povo velho ruim matando Jesus. Eu lendo assim, começava a ler o Novo Testamento, começava a chorar, que maldade com o meu Jesus. Eu lendo a Bíblia mesmo, tinha um Novo Testamento pequenininho, amarelo, não sei se ainda dão aqueles azul. E eu começava a ler, que maldade que estão fazendo com o meu Jesus, batendo nele, por quê? Esses amaldiçoados, xingava o povo ainda. Ele era o Cordeiro Pascual, eu não estava entendendo. Falava-se muito de doutrina dentro da igreja, mas não ensinava os detalhes dos rudimentos, não ensinava. Tinha uma doutrina mais de homem do que da Bíblia, tanto legalismo, que muitas das vezes as pessoas tinham a igreja como um jugo, e tinha uma palavra que falava antes, que eu acho que não fala mais agora, que era, a igreja fulano de tal é rígida, a outra não é não. Ixi, a outra não pode nem fazer isso. Não, a outra televisão é do diabo. Falaram tanto que a televisão é do diabo, para o crente entrar lá, para ter um espaço lá, não consegue. Só o diabo mesmo que entra, com os programas dele, de tanto que entregaram a televisão para o diabo. Mas ainda bem que tem as redes sociais também, que estão falando que é do diabo também. Não é do diabo não, as pessoas que usam, são usadas pelo diabo para poder fazer o que quer aí, né? Foi-se o tempo que, quando o pastor chegava para visitar o irmão, irmão, esconde a televisão, o guarda-roupa já está escondido aqui, já não está cabendo aqui não, e escondia na cozinha, em algum lugar, o pastor ia para a cozinha, jogava lá fora, que tal, escondendo para o pastor não ver que tinha uma televisão dentro de casa. Irmãos, aonde você estiver, preste atenção. O pecado não está na televisão, não está nas redes sociais ou qualquer coisa. O pecado está em você mesmo. Porque, irmão, o pecado ele está no próprio homem. O pecado sai do homem. Quem falou isso foi Tiago. Porque as pessoas têm mania de dizer, é o diabo, é o diabo. O próprio Tiago falou, não foi? No estudo que nós aprendemos aqui. De que se queixa? Ah, tudo enquanto é o diabo, é o capeta. Olha aqui, hoje, irmãos, meu Deus do céu. Hoje as pessoas que estão correndo atrás do diabo, de tentação, Satanás não tem a tentação, vou para mim, não. Só estão falando falar isso. E aí, capeta, não tem uma prostituta, alguma coisa para mim bom aí, não? Irmãos, tem pessoas que se escandalizam com isso, mas é verdade. É as pessoas que estão correndo atrás do pecado agora. Jesus diz que nós temos que fugir da aparência do mal, mas muitos estão correndo atrás da aparência do mal, é o contrário, está invertido. Houve uma inversão. Hoje as pessoas que estão correndo atrás do pecado.
E a salvação é pela fé. Você tem que acreditar que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz. Era isso que Ele queria dizer. Vocês têm que acreditar que esse, o Filho de Deus, Ele veio, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele veio para trazer a redenção. E agora não precisa mais de sacerdote. Eles ainda queriam um sacerdote para interceder por eles ainda. Não precisava mais, porque Jesus é o sumo sacerdote. E Ele fala aqui, quando Ele diz na palavra, que Ele veio e rasgou o véu do templo, e hoje todos têm um acesso direto. Irmão, tu pode falar com Deus a hora que você quiser. Eu posso falar com Deus a hora que eu quiser, viu, irmãos? Irmãos, quando fala aqui, nós lembramos do próprio salmista que fala que guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele vai levar as ovelhas a um pasto verdejante, um alimento que vai fazer a ovelha crescer. A palavra de Deus, do Evangelho, não é mais aquela espinhosa que tinha da lei, que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a letra mata. Quando está falando de letra mata, irmão, não é alguns crentes que não gostam de ler Bíblia, não vou ler Bíblia não, porque letra mata, mata de preguiça, só se for. Está falando que matava literalmente. Olha aí, Jesus, está vendo a pecadora? A Bíblia está mandando matar, a lei está mandando matar. Está entendendo por que a letra mata? A lei de Moisés está mandando matar ela, pedra nela. Matava literalmente. E Jesus falou, olha, tá bom, tudo bem, vocês querem matar ela? Então tá bom. Quem não tiver nenhum pecado aí, lança a primeira pedra. Aí o camarada, ih, rapaz, ontem eu menti. Aí chegou a pedra, outro pensou, ih, rapaz, ontem eu cobicei a mulher do próximo. Ih, rapaz, roubei. Começou a ficar lembrando de tudo de ruim. Aí a mulher levantou a cabeça, Jesus falou, cadê as pessoas que estavam querendo te matar e te acusar? Usaram o quê? A lei, a letra, para querer matar. E quando fala também, entrando também na parábola do semeador, que nós vemos aqui, que quando ele planta entre os espinhos, quando aquela semente começa a brotar e não cresce, ela não consegue desenvolver, porque os próprios espinhos matam, e ela morre. Quantas pessoas, irmãos, em vez de dentro da igreja, ou em alguns lugares que não só, vou dizer assim, de outra religião, ou de outro tipo de denominação, mas dentro da própria igreja hoje, evangélica, muitos têm usado o púlpito, ou têm usado palavras que em vez de salvar, está sufocando e matando a fé do povo, e ela não cresce espiritualmente, está sendo só espinhada. Não, aqui diz, quando ele escreve aqui, que produz erva proveitosa para aqueles que por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Isso aqui está dentro da lei de semeadura. Você começa, agora que você aceitou Jesus, você vai plantar aquilo que é bom, para colher o que é bom. Quanto mais você faz de bom para Deus, mais de bom de Deus você vai receber. Não fala só questão de ofertar, ou uma oferta física, mas a oferta do seu próprio corpo, como uma pessoa que agora está aqui para adorar o Senhor, para obedecer a sua palavra e viver para Deus. Mas quem produz espinhos e abrolhos é reprovado. O que é reprovação? E perto está a maldição. O que é maldição? Irmãos, quantas pessoas que se dizem ser pregador do Evangelho, é duro de ouvir, mas é verdade. Pessoas que se dizem ser profetas, e que através da oração dele mesmo, porque quem faz o milagre é Deus, não é ele, pessoas são curadas, milagres acontecem dentro dos galpões gigantescos que tem por aí, e muitos estão usando o Evangelho de uma forma simplesmente para o seu crescimento financeiro, o capitalismo, e não estão preocupados com a salvação das almas. Vai chegar naquele dia e vai dizer para Deus, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, no 9, no 8, na parte B, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado.
Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Você sabia que o inferno, que ainda está fechado, algumas pessoas às vezes falam algumas palavras, que o inferno, o capeta está lá, não sabe nem o que está falando, acho que faz baseado em desenho animado, né? Que mostra lá o capeta lá no inferno, espetando os outros, não é isso? Deve ser isso. Está fechado e foi feito para Satanás e seus anjos, mas infelizmente os penetras, que fazem a vontade de Satanás, e todo aquele que pratica as obras da carne, que não quer viver uma vida de santidade ao Senhor, e que está sempre botando desculpa. Ninguém consegue ser 100% santo, mas quando você usa essa palavra para te santificar, você consegue reconhecer que você é um pecador, e que o sangue de Jesus é que te lavra de todo o pecado, e Ele vai te lavar, e você vai sempre viver uma vida próxima ao Senhor. Mas aqueles que realmente se entregam à carnalidade, irmão Manuel, entrega a carnalidade, acabou. A gente fica triste, não fica, irmão, quando a gente vê uma pessoa que estava na igreja, crente, e fala: eu era crente, passava 72 horas jejuando, que tolice. Talvez essa pessoa esteja me ouvindo aí. Que tolice, tolo é você, rapaz. Eu jejuar ao Senhor, orar, é tolice? O pouquinho que eu sei que a gente faz aqui, a gente ora aqui de manhã aqui 30 minutos, e tem também o momento da palavra e o momento de louvor. É 1 hora na presença de Deus, é um culto de oração. Esse momento que a gente ora, Deus recebe sim. Eu sei que cada um tem um propósito com Deus, Deus recebe, mas estar na presença de Deus é tolice? Ler Bíblia é tolice? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar é tolice? Todo mundo tem que cumprir com as suas atividades, cuidar da sua família, trabalhar, mas tirar um momento para Deus, só isso é que é tolice? Alguns falam. A gente fica triste, sabe por quê, irmão Manuel? A gente fica triste porque o Espírito Santo que está dentro da gente ficou triste, porque por nós mesmos a gente não estaria nem aí, mas quem tem o Espírito de Deus, quando vê um negócio desse, alguém começando a espraguejar, e agora entrou a nova religião, que é a religião dos desigrejados, que só fala de dízimo, que pastor são ladrão, não sei o quê, só fala a mesma coisa, a mesma ladaína, parece um disco furado. Eu tenho um toca-disco lá em casa, tem um disco que está furado, fica só voltando no mesmo lugar, falando a mesma coisa, e cada um tem que prestar conta individualmente com Deus, porque eu tive um momento de desprazer com um pastor, que na verdade, em vez de pregar a palavra que salva, estava pregando a palavra que estava oprimindo o povo, como essa palavra que ela é plantada no meio dos espinhos, que a pessoa vai crescendo e sendo oprimida, muitas das vezes com doutrina que não tem fundamento. Aí a pessoa fala: é rígido, porque não é de Deus. Não é rígido não, o caminho é estreito, irmão. Mas Jesus falou que o jugo dele era suave. O meu jugo é suave. Ou seja, Ele não tirou o fardo de você, mas Ele trocou o fardo do pecado pelo dele, que é leve. Ele não tirou, porque se tirasse, as pessoas seriam tudo irresponsável, ninguém queria buscar, ia querer fazer nada. O céu é tomado por esforço, sim, mas o Senhor nos ajuda a chegar até lá. Ele não manda a gente sozinho não, pastor Divan, igual alguns pregam por aí. A salvação era tomada por esforço, mas o Senhor lhe ajuda aquele que quer carregar a sua cruz, que tem responsabilidade com essa obra. E nós vemos aqui: mas vós, amados, no 9, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, e ainda que assim falamos. O que é coisa melhor que Deus quer, irmão? O que estamos esperando de coisa melhor? Aquele que é fiel a Deus, que anda nos caminhos de Deus, que obedece, que é fiel a Deus, ele terá um testemunho para dizer que aquele que morreu naquela cruz, Ele é o Deus que nos sustenta, que nos fortalece para que chegarmos lá no lugar melhor. O lugar melhor, irmão, que nós temos aqui na terra, vamos passar por um momento de dificuldade, de tribulações, sim, mas o Senhor nós vamos indo de vitória em vitória. A gente lendo a história de Jacó, nós vemos ver um antítipo ali também da nossa própria vida aqui, como seguindo como pecadores, mas que quando nos arrependemos e fazemos voto com Deus, ou fazemos algum compromisso com Deus, isso é espontâneo, cada um faz, e se quiser, nós vemos, irmãos, que quando nós nos aproximamos de Deus e que reconhecemos a nossa fraqueza, Deus, Ele nos abençoa como abençoou Jacó. Jacó reconheceu, e Deus só foi abençoando o camarada, mas ele sempre passou alguns momentos de dificuldade, trabalhou tantos anos para o seu próprio sogro, tio, e mesmo assim, ele não recebeu o salário digno, e ele chegou um momento que Deus falou para ele sair de lá,
Há momento, irmão, se não está dando certo na tua igreja, onde estiver indo lá, você está sendo sufocado, procura um lugar onde você vai crescer. Ah, irmão, tu está mandando os irmãos agora virar, como diz assim, ficar pulando de galho em galho igual macaco? Não, não é isso não, irmão. É porque tem muitas pessoas que elas estão sendo oprimidas, porque não há mais palavra, tem lugar que não estão preocupados com palavra que salva, não estão preocupados com palavra que leva para o céu. É um tempo de capitalismo tão grande hoje. O Trovão mesmo estava pregando, falando aí. Antigamente, quando os pastores faziam reunião de obreiro, eu sou dessa época, nós somos, irmão Manuel. Quando o pastor chamava a gente, pastor Amado, vou mencionar o nome dele aqui, porque era um formador de obreiro, ele vai ouvir essa mensagem. Quando fazia reunião, ele pegava e perguntava bem assim para o irmão lá da 518, irmão, quantos vai trazer para batizar? Só 10? Só 10, a gente mal consegue levar 2, 3 aqui, né? Quantos é que aceitaram Jesus esse mês lá? Com salvação de alma, trabalho social, sair pela rua na chuva evangelizando, sair nos hospitais visitar as pessoas doentes, ir visitar a viúva, que isso que é a verdadeira religião. E Jesus naquele dia vai falar, estive preso e não foi me visitar, estive com fome e não me deste de comer, de beber. Isso que é a verdadeira religião, irmão. Mas quem é que quer fazer? Está aí, o povo brigando aí, querendo a fatia maior do bolo, só com pensamento nas coisas materiais, mas não está nem para nada aí, para as almas, não está ligando para ninguém mais. E vamos prosseguir com o evangelho salvífico de Jesus Cristo, para que as pessoas elas venham ser alcançadas e se salvas. Não só para ter um grupo de massa na igreja grande de muitas pessoas que só seja não membros, mas fiéis. Agora são fiéis, não é mais membro. Na minha época era membro, agora somos fiéis. Por quê? Porque só é fiel na área? Não sei por que mudou o nome. Foi a própria mídia que colocou esse nome, mas na igreja tem que ter membros do corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer por essa palavra.